Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Lana e esse vídeo é uma resposta para o vídeo do GNT, do Papo de Segunda, que foi no ar dia 2 de setembro, segunda-feira. Bom, esse vídeo viralizou, o pessoal do agro ficou muito bravo, porque eles só falaram bobeira, e aí eu resolvi responder algumas coisas. Eu vou deixar rolar os comentários, a conversa de boteco deles, e depois eu vou fazer meus comentários, tá bom? Roda aí! Coisa, né? A gente tá falando isso, do agrotóxico, do veneno que tem ali dentro, de o que faz quando você vai pensar carne vermelha, não é só porque a matou o boi. Esse boi foi criado, essa multidão de boi que é criada, que tem mais boi que gente, foi alimentado com soja, então desmatou um outro pedaço para plantar a tal da soja. E produz metano pra caramba, libera metano. O peido do boi de verdade prejudica a camada de ozônio. Minha filha deve estar chorando de rir agora, que toda vez que eu conto essa história do boi peidando, ela chora, sabe? Bom, eu não vou comentar nada aqui sobre agrotóxico, porque já tem um vídeo falando sobre isso, vocês podem olhar aí no IGTV. Meu primeiro comentário vai ser sobre o metano, que não é emitido pelo peido do boi, e sim pelo arroto. Meu segundo comentário é que das 49 gigatoneladas é 49 vezes 10 a nona toneladas emitidos de gases de efeito estufa no mundo inteiro, apenas 2,59% são emitidos pelo nosso país. Desse montante, apenas 0,83% são emitidos pelas atividades agropecuárias. O nosso querido país é o país com o maior rebanho de bovinos do mundo. E apesar disso, nós somos apenas o 7º colocado nas emissões de gases de efeito estufa. Terceiro comentário, de acordo ainda com a Embrapa, numa pesquisa de abril de 2018, a bovinocultura tem emitido menos gases de efeito estufa do que o estimado pelo IPCC, que é um órgão geopolítico e não científico, é sempre bom lembrar. E essa mesma pesquisa da Embrapa ainda constata que, fazendo um manejo correto, com as técnicas adequadas, como por exemplo a LPF, a gente consegue retirar gases da atmosfera. Mas tem mais bobeiras, é claro, foram só apenas alguns segundos de vídeo. Deixa eles falarem, vamos escutar. Todo boi. Porque a gente esquece que esses 170 milhões de bois do Brasil defecam diariamente muito. Para onde vai esse esterco? Ele não vai, muito se utiliza, mas a maior parte, 80%, vai sendo levado para a chuva, vai para os rios, mata os rios, o rio deságua no mar e mata e volta no mar. Tem uma câmera que mostra a saída do rio para o mar nos lugares, já não há mais vida no raio de 300 quilômetros, porque está tudo de cocô. 300 quilômetros é a distância de São Paulo a Resende, no Rio de Janeiro. Ele me falou que o esterco do boi que é jogado nos rios desemboca no mar e acaba com a... Gente, olha só, vamos lá. É muito absurdo esse trecho, mas o primeiro absurdo dele é: a maior parte do rebanho bovino do Brasil está localizado no centro-oeste. Só o estado do Mato Grosso tem 30 milhões de cabeças de gado. Ainda que fosse verdade que 80% do esterco do boi é jogado nos rios, olha a quantidade de quilômetros que esses sólidos teriam que percorrer do meio do Brasil até desembocar no mar. Sem comentários. Segundo absurdo, esterco nenhum é jogado no rio. E se for, é uma prática ilegal, isso é crime. O agronegócio esse de exportação, que alimenta a agroindústria, é baseado na lei, gente. Cumpre regras, existem multas, penalidades. Nada que é ilegal faz parte do agronegócio, tá? Beleza? Isso serve também para o desmatamento. Não há agronegócio em área de desmatamento ilegal. Gente, olha só, pensa. O nosso rebanho tem mais de 200 milhões de cabeça de gado. Se a gente fizesse isso de uma forma ilegal, quem compraria a nossa carne? A gente não teria como vender, porque nós seríamos boicotados. Isso não faz o menor sentido. Eles estão viajando. Eu gostaria de fazer um ponto de reflexão aqui. Eu vou ler 2 trechos bem curtinhos de uma reportagem da revista virtual do Senado Federal que chama Em Discussão. Vamos lá. Abre aspas. A última pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE, publicada em 2012, mostra que a falta de saneamento é um dos maiores problemas do país.
grande quantidade de esgoto não tratado é lançado em rios, lagos e represas, constituindo um dos principais fatores do baixo índice de qualidade da água, o que ameaça a saúde da população e a preservação do meio ambiente. O outro trecho. Abre aspas. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, apenas 38% do esgoto produzido no país é tratado. O resto é devolvido à natureza sem o devido tratamento. Fecha aspas. Ou seja, o Brasil trata menos de 40% do seu esgoto doméstico, mas a culpa é da merda do boi. Isso acontece no mar, fazendas, né, de peixes, de salmão, por exemplo, acaba com tudo que está ali embaixo, a vida marinha ali acaba. De todo esse papo de boteco que eles estão tendo, essa fala da Bela Gil foi a mais aleatória. Sabe por quê? A Noruega é a maior produtora de salmão do mundo. O segundo maior produtor é o Chile. No Brasil, a gente não produz salmão. O que foi isso, gente? Acho que a doença do Macron de ficar se metendo no país, no problema dos outros, acometeu a Bela Gil e agora ela deu para ficar resolvendo o problema que não é dela. Olha que dó. Mas essa questão da carne é bem interessante. Aqui em São Paulo, há anos atrás, teve, né, um racionamento muito grande de água, né, uma grande falta de água, muito por causa da plantação de soja no Cerrado. Eu não sei se você já foi para Chapada dos Veadeiros, aí você pegando aquela estrada ali, você vê um mar de soja, é assim um negócio, eu chamo de deserto verde, é uma coisa assim bem triste. Desmatando o bioma nativo, as árvores nativas, que estão ali para conseguir colocar água nos lençóis freáticos, nos aquíferos, que abastecia São Paulo. Então, assim, você comendo um bife, você está afetando o abastecimento de água na sua cidade. Tá tudo interligado. Gente, o racionamento de água em São Paulo também é culpa da soja. Cruel, né? E olha só que incrível, como a própria Bela Gil disse, ela sabe onde está a soja, ela sabe que a soja fica lá no centro-oeste também. E, estranho, né? A soja abastecendo ou desabastecendo a água de São Paulo. Um negócio muito doido aqui. A água que abastece a área onde ocorreu o racionamento vem dos sistemas Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Claro, Rio Grande, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirão da Estiva. Nenhum desses sistemas tem seus mananciais no centro-oeste. Só lembrando que São Paulo está entre os 5 maiores conglomerados do mundo. A população de São Paulo cresce todos os anos, a demanda por água cresce todos os anos, porém os rios continuam os mesmos. É uma questão de oferta e demanda que não tem absolutamente nada a ver com a soja. É um problema urbano. É um problema muito grave, que é a base da economia brasileira, o agro, né? Como é que se faz essa transição de modelo? Mas uma hora vai ter que ser feito, porque vai colapsar. E o papo de boteco não para. Agora alimentar o mundo e contribuir com o PIB, com a economia do próprio país é um grave problema. Bom, já que é um grave problema, eu queria perguntar para eles qual é a sugestão que eles têm para resolver esse grave problema. Exatamente, essa que é a questão. E isso é o que o agronegócio ainda se apoia. Tipo, a gente leva o Brasil nas costas, quase 40% do PIB brasileiro vem do agronegócio e etc e tal. A gente tem que mudar esse modelo. Esse modelo não funciona. Então, assim, a única forma de mudar é mudando o nosso objetivo, o nosso interesse, entendeu? Se o interesse é dinheiro no bolso de poucos, à custa da vida de muitos, esse modelo está funcionando. Agora, se o interesse é saúde para as pessoas, o sistema tem que mudar. Agora, hoje, refletindo, sacou? Entendendo essa parada da cadeia de produção da carne, e entendendo, tipo, para além dessa reflexão grande dessa água, da quantidade de soja, entendendo que, tipo assim,
Cara, eu não quero gastar meu dinheiro tendo que buscar uma saúde que eu perdi por causa de um equívoco desse, sabe? Então acho que é da hora a gente conseguir levar essa reflexão para esse campo. A agricultura familiar, a cultura dos orgânicos, a possibilidade de você desenvolver, mesmo que pequena, a sua própria horta ali, tudo isso é uma chance de você se emancipar e se desacoplar de um sistema extremamente viciado que vai desaguar num colapso. Eu gostaria de entender sinceramente como que o agronegócio prejudica a saúde das pessoas. Tô até agora aqui tentando entender e não faz sentido. Bom, sobre a questão da concentração de riquezas, né, que a Bela Gil trouxe aí, eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho. Abre aspas. De cada 10 alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros, 7 vêm de propriedades pequenas, cujas produções modestas são da responsabilidade direta das famílias que tocam a roça. Fecha aspas para a revista Exame. A isso damos o nome de agricultura familiar, nossa querida, que toma conta de 70% de toda a comida que nós comemos. Sempre tem essa confusão de achar que a agricultura familiar não faz parte do agronegócio. A mesma coisa com a produção de orgânico. Gente, não tem nada a ver. Tudo que é produzido, é vendido e é consumido faz parte do agronegócio. Então, a agricultura familiar faz parte sim do agronegócio, ok? Eu quero agora aqui enfatizar a importância da agricultura familiar e ressaltar o quanto ela faz pelo agronegócio, a qual as pessoas costumam colocar como se fosse uma briga, uma luta entre agricultura familiar e agronegócio. Não é. Vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Abre aspas. O Brasil é elogiado pela FAO nesse quesito. No país, a agricultura familiar ocupa 84% das propriedades rurais, emprega cerca de 5 milhões de famílias e gera faturamento anual na casa dos 55 bilhões de dólares. Em termos comparativos, a produção agrícola brasileira é a quinta mais forte do planeta, cujo resultado, em 2017, foi de 84,6 bilhões de dólares em faturamento. Se considerado apenas o que foi produzido de forma familiar, o país ocuparia a 8ª posição, ainda à frente de nações como Rússia e Turquia. Fecha aspas para a revista Exame de novembro de 2018. Tá aí, são 5 milhões de famílias envolvidas dentro da agricultura familiar. Imagina a quantidade de gente que vive de agronegócio, que vive, tem isso como único ganho, né? Imagina se eles realmente mudam o sistema, o que essas pessoas vão fazer, né? Mas calma aí, tem mais um dado. A agropecuária gerou, em maio desse ano, 37 mil novos empregos formais, aquele com carteira assinada. Então, o agro gerando emprego num país cheio de desempregados e esse povo falando besteira. Essa conversa não terminou não, minha gente. Ah, essa conversa já terminou sim, porque ninguém aguenta mais ficar escutando essas bobagens. Gente, olha só que loucura isso tudo, né? A Amazônia tá pegando fogo, a culpa é do agro. Os nossos rios estão sendo poluídos, a culpa é do agro. Entramos em racionamento, a culpa é do agro. Gente, veja como é grave a difamação do nosso agronegócio. Se essas bobagens, essas falácias acabam virando a verdade fora do Brasil, os nossos produtos podem ser boicotados. E ao contrário do que a maioria pensa, os maiores prejudicados não serão os grandes produtores, porque a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. Gente, se o agro acabar, o país acaba. Pensa nisso. Quando você vê alguma notícia falando que o agronegócio está destruindo, procura saber de pessoas que são da área, de técnicos, de gente que entende, de gente que está no meio. Não fica dando ouvido para esse povo que nem sabe o que tá falando. É muita besteira, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!